Aaron, a administração Trump está claramente determinada a se vingar dos clintonistas e de Obama por terem criado esse escândalo no qual John Brennan, ex-diretor da CIA, chegou a pintar Donald Trump como um traidor. Eles estão pedindo que ele seja preso e impeachmentado com base em um monte de informações inventadas e fabricadas em torno do dossiê Steele. E o diretor de inteligência nacional, John Ratcliffe, tem sido meio que a figura central na divulgação do que a administração Trump basicamente tem usado como argumento. O New York Times agora está noticiando que o Departamento de Justiça não foi informado sobre isso, o que provavelmente é melhor assim. Mas o que está acontecendo aqui? Isso é realmente significativo ou é só propaganda de Trump e uma tentativa de mudar o foco do caso Epstein? Bem, eu realmente acho que é o Trump tentando mudar o foco do Epstein. Ele tem estado desesperado para fazer isso, e não acho que seja coincidência estarmos vendo todas essas revelações sobre a Russiagate agora. Mas isso não muda o fato de que o conteúdo é significativo. E é mesmo. Isso reforça o que temos dito o tempo todo, o que era óbvio para qualquer um disposto a seguir os fatos, que é que tudo isso foi uma farsa. Foi uma fraude massiva perpetrada contra o público e teve consequências desastrosas, algumas das quais você mencionou. E a mais significativa, na minha opinião, diz respeito à alegação central de tudo isso, que é que a Rússia roubou e-mails do Partido Democrata e os entregou ao Wikileaks. Agora, a primeira coisa a dizer sobre isso é que mesmo que a alegação fosse 100% verdadeira, mesmo que a Rússia realmente tivesse feito isso, não faria diferença. Isso de forma alguma justificaria toda essa mania insana que tivemos durante o primeiro mandato de Trump, que ainda persiste. Essa ideia de que a Rússia estava tentando destruir a democracia dos Estados Unidos e lavar o cérebro de milhões de americanos por meio de vazamentos, bots e trolls. Quero dizer, isso foi uma campanha de incitação ao medo, tirada diretamente do Manual das Armas de Destruição em Massa do Iraque. E isso seria o caso, independentemente de as alegações serem verdadeiras ou não. Mas o fato é que elas não são verdadeiras, pelo menos de acordo com todas as evidências disponíveis. E agora temos uma nova confirmação de que houve muita fraude basicamente para acusar falsamente ou sem fundamento a Rússia de hackear e vazar informações do DNC. A primeira coisa que recebemos, que considero significativa, é essa admissão. Isso é de 12 de setembro de 2016, ou seja, semanas antes da eleição. Neste momento, como você sabe, o Wikileaks já estava divulgando e-mails roubados do Partido Democrata. Os democratas estão acusando a Rússia de estar por trás disso. Há vazamentos para a mídia dizendo isso, mas o FBI ainda não endossou publicamente essa alegação. E agora temos algo que ficou escondido do público por quase 9 anos, que é o seguinte. Em 12 de setembro de 2016, a comunidade de inteligência elaborou uma avaliação dizendo o seguinte, que o FBI e a NSA tinham baixa confiança na atribuição do ataque e do vazamento à Rússia. E isso porque, como apontamos desde o início, eles não tinham evidências técnicas, e o público nunca as viu, porque elas não existiam. Então, essa foi uma admissão enterrada que só estamos recebendo agora, quase 9 anos depois. E isso reforça tudo o que dissemos o tempo todo, que é que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos afirmou que a Rússia invadiu e vazou os e-mails, disse que a Rússia fez essa operação de interferência, mas nunca nos deu nenhuma prova. E agora recebemos essa admissão privada de que o FBI e a NSA concordaram. Então isso é abafado. Em 7 de outubro de 2016, o governo Obama divulga às pressas uma declaração dizendo que a Rússia estava por trás do hackeamento e vazamento dos e-mails. Mas, curiosamente, o FBI e a NSA não estão nesse documento. Ele vem do escritório de James Clapper, o diretor de inteligência nacional, e do Departamento de Segurança Interna, que é comandado por Jay Johnson, basicamente um aliado total de Obama. Então a eleição acontece. Em 7 de dezembro, há outro memorando, que contém 2 afirmações significativas.
claims in it. Again, this is newly declassified by Tulsi Gabbard. Novamente, isso foi recentemente desclassificado por Tulsi Gabbard. Naquele momento, a comunidade de inteligência como um todo, a maioria deles, tinha apenas, entre aspas, confiança moderada de que a Rússia estava por trás do hackeamento e vazamento. E mesmo assim, isso é qualificado. Eles dizem ter confiança moderada de que a Rússia provavelmente foi responsável por pelo menos parte do hackeamento e vazamento. Então, mais uma vez, outra declaração morna, uma conclusão, sem muita confiança. Isso também foi suprimido. Depois o governo Obama se reúne 2 dias depois disso e decide, sabe de uma coisa? Esqueça o que nossas próprias agências de inteligência dizem. Vamos esconder isso do público. Vamos divulgar publicamente e atribuir isso aos serviços de inteligência russos de qualquer maneira. Então, mesmo que as 2 principais agências de inteligência dos estados que investigaram isso, NSA e FBI, tivessem pouca confiança na alegação de que a Rússia hackeou e vazou informações, vamos esquecer tudo isso e dizer publicamente algo diferente. E, aliás, nessa reunião, que incluiu Obama e todos os seus principais assessores, John Brennan, Susan Rice, James Clapper, quem estava ausente? Os chefes do FBI e da NSA, que por acaso eram as agências dissidentes nessa alegação central de hackeamento russo. E então, finalmente, sai o relatório da comunidade de inteligência no início de janeiro, que acusou a Rússia de conduzir uma grande operação de interferência para instalar Trump. Esse relatório é divulgado. A mídia inteira basicamente recebe suas ordens. E isso se tornou a história do primeiro mandato de Trump. A Rússia foi acusada de uma operação de interferência em grande escala, depois de terem suprimido a baixa confiança da NSA e do FBI. E agora temos outro novo relatório. Acabou de sair. O Comitê de Inteligência da Câmara, em 2018, analisou todas as informações de inteligência sobre tudo isso, e uma das coisas que descobriram foi que, sabe, o que aconteceu entre setembro e janeiro para mudar as conclusões da comunidade de inteligência? Nada. Todos os relatórios classificados como significativos, citados pela avaliação da comunidade de inteligência, que Obama divulgou em seus últimos dias para culpar a Rússia, foram coletados antes da eleição. E a única coisa nova que apareceu foi insignificante. Então não havia nada de novo que mudasse a avaliação inicial do FBI e da NSA de que não havia fundamento para a alegação de hacking e vazamento por parte da Rússia. Novamente, só para enfatizar, mesmo que a alegação fosse verdadeira, ainda assim não importaria. Quem se importa se a Rússia rouba alguns e-mails? Nós impusemos sanções a países, nós invadimos países, gastamos dezenas ou centenas de milhões de dólares em campanhas de propaganda, tentando fomentar mudanças de regime. Então, mesmo que as acusações contra a Rússia fossem verdadeiras, seria uma gota no oceano comparado ao que fazemos ao redor do mundo. Mas o fato é que, como esses novos vazamentos destacam, essa parte nem sequer era verdadeira. Sim, eu sempre disse, sabe, se a Rússia... Se, por meio de alguma operação de phishing, tivessem roubado esses e-mails, bem, isso teria sido uma retaliação por centenas de coisas que os Estados Unidos fizeram à Rússia e parte desse tipo de guerra em zona cinzenta que estava acontecendo. Hillary Clinton declarou abertamente que pretendia impor uma zona de exclusão aérea na Síria, o que teria levado a uma guerra com a Rússia, efetivamente, porque a Rússia já havia intervindo para deter o avanço jihadista na Síria. Então, fazia certo sentido politicamente. Mas o que aprendemos com esses documentos é que mesmo que a inteligência russa tivesse roubado esses e-mails, ela não havia escolhido usá-los diretamente contra Hillary Clinton em favor de Donald Trump. E o que eu entendi é que em Moscou não havia consenso a favor de Trump, porque ele era visto como imprevisível, enquanto Hillary Clinton representava uma continuidade do consenso de Washington, algo para o qual a Rússia já estava preparada e tinha planos de contingência.
That's exactly right. In the new HIPC report, Isso mesmo. No novo relatório do IPC, o novo relatório da Comissão de Inteligência da Câmara, eles analisam toda a inteligência subjacente sobre as intenções de Trump. Porque John Brennan incluiu essa ideia de que Putin queria instalar Trump. E a base para isso é nenhuma. É boato vindo de um informante de baixo escalão do Kremlin que John Brennan fingiu ter acesso aos pensamentos íntimos de Putin, quando tudo que esse informante tinha era boato de segunda mão, certo? Mas eles também analisam outras informações de inteligência sobre o que Putin realmente pensava. E o que dizem é que Putin não se importava com quem vencesse a eleição, porque sabia, independentemente do resultado, seria impossível melhorar as relações com os Estados Unidos devido à hostilidade bipartidária enraizada contra a Rússia e ao compromisso deles em travar uma nova Guerra Fria. Era isso que Putin realmente pensava. É isso que o Comitê de Inteligência da Câmara escreve. E então Putin estava realmente preocupado que se os republicanos vencessem, seria ainda mais difícil, porque em sua visão, eles são ainda mais comprometidos com o militarismo. Então, essa ideia de que Putin queria Trump, tenho certeza de que ele tinha esperança de que talvez Trump fosse diferente de Hillary Clinton, porque Trump, pelo menos durante a campanha, falava sobre se dar bem com a Rússia. Mas, em termos do que Putin realmente pensava, de acordo com esse relatório do Comitê de Inteligência da Câmara, isso não importava muito para ele, porque de qualquer forma, havia uma burocracia entrincheirada em Washington que queria um conflito permanente. Então toda a mídia de Washington estava envolvida nesse grande golpe. Como eles estão cobrindo isso agora? Quero dizer, não parece estar no The New York Times ou no The Washington Post. O New York Times está focando em alguns erros que Tulsi Gabbard cometeu. Tulsi Gabbard fez várias afirmações e acusou Obama de traição. Ela usou uma retórica bastante explosiva. E Tulsi Gabbard realmente cometeu um erro. Ela confundiu as crenças da inteligência dos Estados Unidos sobre invasão de votos e sobre invasão de e-mails. Ela misturou essas duas coisas. Mas isso realmente não importa, porque os documentos mostram que não havia evidências para nenhuma das duas. Isso foi ocultado e uma imagem diferente foi apresentada ao público. Então, na questão central aqui sobre se houve ou não fraude, as pessoas foram enganadas. E se isso foi feito para incriminar Trump como um agente russo. Ela está 100% certa sobre isso. E a mídia, claro, acompanhou tudo isso. Quero dizer, para quem não se lembra daquela época, era algo incessante. Era uma mania sem fim. Era insano. E todo mundo, ou quase todo mundo, entrou nessa. E você sabe, o Max e eu éramos vozes solitárias dizendo que não havia evidências para apoiar nada disso e que tudo isso era uma loucura. Mas você não podia fazer isso naquela época, porque essa era a narrativa que havia sido decidida. Então veja como a CNN cobre a Tulsi Gabbard divulgando um novo lote de documentos ao vivo. Quer dizer, isso dificilmente é uma informação que deveríamos estar repetindo, sabe? Tantos anos depois, 8 anos, mais até, depois dos fatos. Mas também é só olhar a fonte. Mas veja, é sobre isso que esta Casa Branca quer falar, e sinceramente não sei se deveríamos gastar muito mais tempo com isso. Era só disso que eles conseguiam falar durante o primeiro mandato de Trump. Era Rússia, Rússia, Rússia. Era o tempo todo, sem parar. Lembro que teve um âncora da CNN que foi pego no microfone aberto dizendo: "Eu não aguento mais esse negócio de Rússia. Podemos cobrir qualquer outra coisa?" Sim. É a única vez que eu andou, né, foi quando ele foi pego por uma câmera escondida. O James O'Keefe pegou ele. Isso tudo é besteira. Mas eles tiveram que admitir. Ele também disse: "Não é nada demais." Olha, vamos fazer uma viagem pelo passado. E para quem pensa, isso é notícia velha, as consequências ainda estão sendo sentidas. Em primeiro lugar, há uma guerra na Ucrânia acontecendo em grande parte,
Não totalmente, porque a Rússia certamente alimentou essa guerra. Podemos entrar na história se as pessoas quiserem. Mas também, isso foi usado para desviar a atenção da verdadeira interferência estrangeira, que foi israelense, e da qual ambos os partidos fazem parte, incluindo Trump. A equipe de transição do Trump colaborou com Israel para minar uma votação contra assentamentos israelenses ilegais na ONU antes mesmo de Trump assumir o cargo. Isso foi, de fato, um grande escândalo de conluio estrangeiro, mas ninguém se importou, inclusive a mídia, porque todos estão de acordo em fazer a vontade de Israel. E estamos vendo as consequências, obviamente. And we're seeing the consequences, obviously. And then after the initial phase of Russiagate. E então, após a fase inicial do Russiagate, a narrativa de conluio de Trump começou a desmoronar e o dossiê Steele começou a ser exposto. Depois, Mueller passou a investigar os laços de Trump com oligarcas russos. E essa foi a parte mais engraçada, porque eram personagens como Len Blavatnik, que também havia financiado os democratas e os Never-Trumpers, Viktor Pinchuk, que havia financiado os Clintons, Yuri Milner. E o que todos eles tinham em comum era que eram oligarcas russos, judeus, com ligações com Israel. A maioria deles, acho que Mueller estava investigando, como Felix Sater, tinha cidadania israelense. E basicamente, uma das coisas a que eles se dedicavam era promover os interesses de Israel ou os interesses da comunidade judaica russa em Israel. E então havia George Nader. Lembra dele? Eu lembro desse nome, sim. E ele era o pedófilo que estava organizando algumas reuniões com oligarcas russos. E o nome dele veio à tona. Ele é dos Emirados Árabes Unidos. Ele se tornou uma figura central no Russiagate, ligado ao Trump. Provavelmente era um ativo do Mossad, ou um agente do Mossad, e o principal objetivo de George Nader era conectar os estados do Golfo com Israel e preparar as bases do que se tornaria os Acordos de Abraão. Ele é amplamente considerado como sendo do Mossad, ou pelo menos próximo ao Mossad. Então o Russiagate, de muitas maneiras, era apenas o Israelgate. E ainda estamos vivendo o Israelgate, o verdadeiro escândalo de conluio que se sobrepõe ao Epstein-Gate. Não sei por que isso ainda não virou um gate. Talvez eles fiquem ratos for. É por isso que Trump tem tanto medo disso. Ele não tinha realmente medo do Russiagate. Claro que não. Como costumávamos dizer na época, foi um grande presente para ele. Que presente maior poderia haver para Trump do que canalizar a resistência contra ele para uma teoria da conspiração realmente estúpida? Foi um presente e tanto para ele, e também para os militaristas dentro da Casa Branca dele. Há um artigo recente no The New York Times dizendo que pessoas da CIA e do Pentágono, que estavam alimentando secretamente a então guerra por procuração de baixa intensidade na Ucrânia, no Donbass, ficaram entusiasmadas ao ver que o público achava que Trump estava a serviço da Rússia, porque isso lhes dava cobertura para realmente enviar mais armas à Ucrânia e alimentar a guerra por procuração lá. Então isso foi um grande presente para os neoconservadores que souberam tirar proveito disso. John Bolton chamou o Russiagate de uma oportunidade imperdível, porque havia apoio dos liberais para realmente enfrentar a Rússia. E para ele, isso significava não apenas armar a Ucrânia, mas também rasgar o Tratado INF, o que ele fez como conselheiro de segurança nacional de Trump. E pessoas como Adam Schiff e Rachel Maddow estavam ocupadas demais hiperventilando sobre fazendas de trolls russos para se importarem com Trump rasgando um tratado de controle de armas realmente importante com a Rússia, e assim, tornando o mundo muito mais perigoso. Quanto tempo foi desperdiçado pela MSNBC e por muitas pessoas na mídia alternativa fantasiando sobre oligarcas russos controlando Trump, quando na verdade ele era controlado por oligarcas dos Estados Unidos, incluindo os Adelson, que lhe deram dezenas de milhões de dólares para fazer a vontade de Israel. Ninguém nunca prestou atenção a isso. Em vez disso, a mídia corporativa foi inundada com alarmismo sobre interferência estrangeira como esse. A Rússia hackear a eleição para eleger Trump é o fim da nossa democracia. A Rússia invadiu a eleição para favorecer o Sr. Trump.
Os russos definitivamente invadiram a eleição. A Rússia realmente invadiu a eleição, sem dúvida. A eleição. A eleição. Sim, a Rússia invadiu a eleição. Na verdade, a Rússia invadiu a eleição. O presidente eleito Donald Trump ainda não parece convencido de que a Rússia invadiu a eleição. O presidente não quer aceitar o fato de que os russos invadiram a eleição. O presidente Trump diz que ainda se pergunta se os russos hackearam a eleição. Se você conseguir que ele aceite que a Rússia hackeou a eleição, veja se consegue que ele aceite quem venceu a guerra civil. Se ele admitir, isso lança uma sombra sobre sua vitória contra Hillary Clinton. A Rússia hackeou a eleição. E isso continua, e continua, e continua, e continua. Isso era, sabe, tipo enxaguar e repetir. Esse era o roteiro dos primeiros anos da presidência de Trump. E de novo, preciso destacar, todo mundo comprou essa ideia, com exceção de uma pequena ala da esquerda e algumas pessoas da direita MAGA. E a gente sempre fala, sabe, como a mídia alternativa quer responsabilizar a grande mídia por suas mentiras. Bem, essa foi uma mentira realmente prejudicial. Não houve nenhuma responsabilização por isso. Por isso é importante que essas revelações estejam vindo à tona, porque elas mostram, para quem se importa com os fatos, que houve uma fraude massiva e que foi muito consequente. Foi algo de grande consequência. Consolidou o Partido Democrata como o partido dos neocons, o partido da guerra, o partido do status quo, que confia na chamada comunidade de inteligência. A CIA e o FBI se tornaram seus heróis. Isso preparou o terreno para Liz Cheney se tornar uma grande representante da campanha de Harris. Trouxe todos os elementos da elite costeira para dentro do Partido Democrata e deu a eles o controle sobre a narrativa. E sabe, todos os elementos do Partido Democrata do passado, que, quero dizer, era um partido mais diverso no passado, mas você tinha, por exemplo, elementos sindicais focados em classe, ou elementos anti-establishment, anti-guerra remanescentes dos anos 60 e início dos anos 70. Tudo isso foi destruído. E a CIA e o Estado, dentro do Estado, cujo orçamento nem sequer temos permissão para conhecer, basicamente tomaram conta da mídia. Trabalharam diretamente, de mãos dadas com a mídia, para encenar uma espécie de golpe. E é realmente notável que esse golpe tenha falhado. E John Brennan foi o homem que dirigiu tudo isso. John Brennan, quando estava na CIA, buscava uma guerra com a Rússia e usava a Síria como um canal para iniciar essa guerra. E tenho quase certeza de que setores substanciais da chamada esquerda radical nos Estados Unidos também foram absorvidos por algum tipo de operação COINTELPRO, embora muitos deles nem precisassem do FBI para receber instruções. Eles já estavam tão preparados por anos de propaganda intervencionista humanitária para apoiar tudo isso. Mas quero dizer, John Brennan realmente foi ao Congresso e simplesmente mentiu descaradamente. O ex-diretor da CIA, James Clapper, mentiu repetidamente sob juramento sobre a vigilância da população americana. Então, como argumentou Stephen Cohen, isso foi o Intelligence Gate. Exatamente. E é nisso que acho que precisamos focar. Aqueles de nós que se concentram no papel maligno do Estado de Segurança Nacional na vida americana, não podemos deixar isso passar, mesmo que Trump esteja usando isso como uma distração dos arquivos Epstein. A CIA desempenha um papel extremamente maligno nos STMs. Ex-membros da CIA, como Michael Hayden, John Brennan e James Clapper, estão travando uma guerra contra nossas mentes e nossa sociedade depois de supostamente deixarem a agência, e trabalham em total sintonia com a mídia. Então esse é um dos grandes pontos a se destacar. Aqui está John Brennan mentindo sob juramento. A Tia confiou nisso? Não. Quero ser claro porque isso não fazia parte do conjunto de informações de inteligência que tínhamos. De forma alguma foi usado como base para a avaliação da comunidade de inteligência que foi feita. Não foi. Isso é simplesmente uma mentira descarada, como novos documentos confirmam.
Brennan pressionou para que o dossiê Steele fosse incluído na avaliação da comunidade de inteligência de janeiro de 2017. E quando seus próprios analistas contestaram, ele disse, bem, parece verdadeiro, não parece? Essa foi literalmente a resposta dele. E por isso foi mencionado no corpo da ICA. Também havia um resumo de 2 páginas, então não sei o que ele estava pensando ao mentir para o Congresso. Talvez ele achasse que tinha tanta impunidade por ser ex-diretor da CIA que poderia fazer o que quisesse. Mas isso é uma mentira. E se eles quiserem, podem. Quero dizer, eles têm ele ali por perjúrio. Sim. Se abuscuar. Well, that's what should happen. Bem, é isso que deveria acontecer. Sim. E eu acho que, além de toda a histeria partidária, precisamos ver um ex-diretor da CIA ser responsabilizado por mentir ao público americano e ao Congresso e por nos conduzir a um caminho de guerra com um documento falso, cuja criação foi inicialmente financiada pelos neoconservadores anti-Trump ligados ao Free Beacon, depois repassado para a campanha da Clinton através do Perkins Coie, e então financiado por um tempo pelo FBI, que pretendia, quero dizer, o FBI realmente financiou a continuação do dossiê Steele. E o Bruce Orr, alguns agentes do FBI não estavam de alguma forma envolvidos? Então, a esposa de Bruce Orr trabalhava para Fusion GPS, que era a empresa por trás do dossiê Steele. E assim, Bruce Orr e sua esposa eram originalmente intermediários entre Steele e o FBI. E sim, eles pagaram muito dinheiro ao Steele. Eles confiaram nele para obter mandados de vigilância. O FBI diz que Steele não teve nada a ver com o início da investigação sobre Trump e a Rússia. Mas, de alguma forma, espera-se que ignoremos o fato de que, semanas antes da Crossfire Hurricane, a investigação Trump-Rússia, ter sido iniciada em 31 de julho. Semanas antes, Victoria Nuland, quem assiste ao The Grey Zone sabe quem ela é, alta funcionária do Departamento de Estado, figura-chave no golpe de Maidan na Ucrânia, na guerra por procuração na Ucrânia. Ela instrui um agente do FBI a se encontrar com Christopher Steele. E é nessa reunião que Steele entrega seu dossiê. E então, algumas semanas depois, o FBI abre a investigação Trump-Rússia e passa a depender do dossiê Steele para obter mandados de vigilância e pistas. E eles querem que acreditemos que Steele não teve nada a ver com a decisão do FBI de abrir a investigação. The FBI's decision to open up the investigation. Issue FISA warrants on figures. E para emitir mandados FISA contra figuras como Carter Page, espionando americanos. Quero dizer, nós não sabemos. Há muito mais a ser descoberto aqui. Mas é uma ilustração muito clara e evidente da corrupção e do papel maligno que o FBI e a chamada comunidade de inteligência desempenham ao moldar toda uma narrativa política por anos, influenciando a cobertura da mídia, manipulando a mente dos americanos e transformando o Partido Democrata no Partido Neoconservador, ou retornando a essa fase. Veja quem eles estão lançando como candidato a governador aqui na Virgínia, que provavelmente vai ganhar. Uma ex-agente da CIA, Abigail Spanberger. Você tem todos esses exemplos. Alyssa Slotkin, em Michigan. Você tem todos esses democratas da CIA por aí. E basicamente, quero dizer, todos eles são fantoches da AIPAC. Mas também estão conseguindo esses cargos comprados para eles pelos democratas, por seus antigos colegas de agência que controlam empresas influentes, que controlam indústrias de alta tecnologia. Quero dizer, é uma continuação. Isso é apenas um aspecto de um golpe maior na vida americana. E não é como se o Trump realmente fosse frear as operações da CIA, atividades secretas, atividades encobertas, ou que ele fosse fazer qualquer reforma real na inteligência. Esse é o ponto. É como quando a Tulsi Gabbard anuncia isso, e da forma como ela faz, não é um apelo por reforma na inteligência. Não é um apelo por um novo comitê Church. É apenas um apelo para usar um escândalo falso como arma para se vingar de outros e abafar um escândalo realmente grande que envolve os dois partidos. Jeffrey Epstein.